Se inscreva no canal aí, deixa o like, deixa o seu comentário. Hoje a gente tem a participação aí de mais alunos aí, companheiros, amigos aí do Núcleo de Pesquisa Sankofa, e eles vão chegar aqui na tela já para estar junto aqui com a gente, para estar comentando. Eu espero que vocês gostem muito. Esse é o nosso segundo encontro. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Está com a gente hoje a Renata da Silva Oliveira, mestranda lá da Universidade Federal Fluminense, da UF, da pós-graduação, mestrado em Educação, e também o Everton Bonato Pacheco, também do mestrado em Educação lá da UF, IFES, Santo Antônio de Pádua. E está também o Adilson Pantera, né, que foi aluno, né, da curso de Educação do Campo, também em Santo Antônio de Pádua, faz parte do Núcleo Sankofa. Eu vou passar aqui a boa noite aí para todo mundo aí, começando da Renata, saudando o pessoal, o Everton, o Adilson. Logo depois a gente vai abrir já para a apresentação dos textos, porque é muita coisa hoje aí, acho que vai ser muito legal essa conversa, e a gente vai aproveitar bastante. Boa noite a todos e todas, né? Sou Renata Oliveira, mestranda, pertenço ao UF-INFES de Santo Antônio de Pádua e o grupo Sankofa, e é um prazer estar aqui com o professor doutor Júlio César Medeiros, com meus caros colegas Everton, Adilson e com todos vocês. Valeu, Renata. Boa noite. Boa noite, sou Everton, né, mestrando na UF de Pádua, orientando aí do professor Júlio César, que é diretor aqui do Núcleo de Pesquisa Sankofa. Estive no encontro do mês passado, mediando, e agora estou aqui como apoio, né, como colaborador nesse segundo encontro, e é um prazer. Valeu, Everton. Olá, galera. Fala, Pantera. Olá, galera. Boa noite, pessoas. Professor de Educação do Campo aqui, Pantera, faz parte do grupo de pesquisa Sankofa. Boa noite para todos. Estamos juntos, hein? Vamos pegar firme, hein? Legal. Bom, gente, então, eu vou aqui rapidinho fazer essa apresentação e logo depois a gente vai estar aí conversando aí com vocês, abrindo aí para discussão, para ouvir o pessoal. Quero que você, desde já, aí, deixe seu comentário, aquilo que você acha pertinente também, está comentando aqui com a gente. Vai ser legal a gente poder estar aí com vocês, comentando aí com vocês, tá bom? Bom, eu vou aqui rapidamente fazer uma apresentação aqui. Nosso encontro de hoje, desculpe, Criança, Cotidiano e Saúde no Contexto Escravista. Na última live, no nosso último encontro, a gente falou sobre a dinâmica do tráfico interno de escravos a partir da cidade do Rio de Janeiro. A gente só recuperando aqui algumas informações que eu acho legal, a gente, para quem está chegando hoje na live, para quem está querendo se aprofundar aí nesse conhecimento, entender por onde que a gente está começando. Então, eu vou fazer aqui uma breve reconstituição do que a gente já viu, né, para que a gente poder partir para o que está aí hoje, para o que está sendo, para o que vai ser colocado. Então, a gente viu semana passada que havia um mercado interno fortemente competitivo. A gente viu que era lucrativo para os escravistas fazerem um tráfico negreiro, estarem aí ligados ao tráfico negreiro, sobretudo o tráfico de crianças, né? Tráfico de crianças e de mulheres, né? Que a gente viu também que elas eram esse grupo social, crianças e mulheres, esses atores sociais, eles eram desde muito cedo já procurados em África. A gente viu que eles percorriam milhares e milhares de quilômetros para chegar até a costa. Vimos que 3 milhões deles, desse total que foram traficados, eram mulheres que vieram para o Brasil do século XVII ao XIX. Vimos que, quando da entrada desses escravos novos, seguia o fluxo de escravos. Então, quanto mais escravos traziam, maior também era o número de crianças e mulheres. A gente viu também que houve até nascimento, né? Curiosamente, havia tantas crianças durante a travessia,
que houve o caso de crianças que nasceram dentro dos próprios navios negreiros, né? A gente viu isso aí também. É importante a gente lembrar disso, pensar nisso, fazer essa percepção. E também é interessante que a lei para inglês ver foi mais importante do que a gente costuma dizer, desmistificando essa ideia de o tráfico negreiro. A lei para inglês ver de 1831 não resolveu em nada, pelo contrário, ela para o tráfico negreiro foi muito importante, porque depois dela, né, houve um boom aí na importação de carne humana, no caso, né, de pessoas, que foi o tráfico negreiro, trazendo as pessoas para cá, para o Brasil, até 1850. E a preferência no tráfico interprovincial de famílias matrifocais, ou seja, essas crianças, elas muitas das vezes eram levadas sozinhas via comércio, via tráfico, até o interior, né? De maneiras que você tem um grande número aí de crianças sendo levadas para Minas, levadas aí para outras regiões, para o interior do Rio de Janeiro. Na discussão de hoje, a gente vai trabalhar três textos aqui, três apresento com os nossos amigos. O primeiro texto é As Condições Físicas de Saúde dos Escravos Fugidos, anunciados no Jornal do Comércio. A Márcia Mantino quem vai estar falando sobre isso é a Renata, e o Amaral, né, vão estar falando sobre esse texto. Eu vou estar apresentando o segundo, que é Reflexões Médicas sobre as Condições de Saúde da População Escrava no Brasil, do século XIX, do Eugênio. E também um texto meu, se der tempo, eu vou conversar com vocês sobre prática de saúde, doença e sociabilidade escrava na Imperial Fazenda de Santa Cruz, da segunda metade do século XIX. E também tem uma participação ainda, né, de um texto complementar que vai ser falado hoje, que é A Criança Escrava no Brasil Escravista, 1500-1888, né, do José Carlos, que vai estar sendo também apresentado hoje aqui pelo Everton. Bom, dito isto, né, eu já não vou me alongar mais, eu fiz aqui as apresentações, mas eu estou mais interessado em ouvir, né, os nossos amigos que vão estar com a gente aqui. Então, desde já, eu quero chamar à tela a Renata. Seu microfone está fechado. Desculpe-me. Boa noite, né? Vamos lá, né? O tema é Criança Cotidiana e Saúde. O artigo que eu vou comentar é sobre as condições físicas e de saúde dos escravos fugitivos, anunciado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, em 1850, da Márcia Mantino. E este artigo examina o quê? As condições de saúde de uma população de escravos fugitivos, com base em anúncios publicados no Jornal do Comércio de 1850. Analisa as características físicas dos escravos, conforme descrição de seus senhores, e considerando o quê? A saúde do escravo, examina os problemas físicos que cada um possuía. Os anúncios publicados em diferentes jornais que circulavam no Brasil durante o século XIX, relacionados aos negros cativos, foram alvo de interesse de Gilberto Freire, nos primeiros anos da década de 1930. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro era um dos principais periódicos da cidade na segunda metade do século XIX e abarcava sobre uma gama de assuntos que iam desde as notícias da Europa até os anúncios de aluguel, venda de imóveis e máquinas de escravos. A seção que se buscou para análise é que anunciava o quê? Escravizados fugitivos. Nelas aparecem nomes de escravos escravizados, nomes de escravizados, seus dados como idade, aparência física, profissão, costumes, onde viviam. Alguns casos mostravam também o quê? Nomes dos proprietários. Muitos oferecem gratificação a quem encontrar escravizados fugitivos. Uma frase que aparece sempre, né, na maioria desses jornais é: protesta-se com todo o rigor da lei a quem o tiver coitado. Era um alerta para pessoas que acolhiam esses escravos, pessoas que tinham adesão ao sistema abolicionista
também pessoas que queriam uma mão de obra barata. Elas acolhiam esses escravos. Não somente o Jornal do Comércio dedicava uma seção a esses anúncios. Eles se repetem em outros jornais locais também. Alguns continham ilustrações mostrando os escravizados fugitivos. E a importância desses anúncios para a manutenção da ordem escravista já havia sido percebida por Machado de Assis, como observamos nessa passagem. Punha roupa, anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse, de 1985. A utilização desses anúncios deve ser relacionada sempre a uma tentativa de conhecer um pouco mais o escravo que fugia. Contudo, trata-se de uma amostragem e, como tal, seus resultados não devem ser vistos como absolutos. E qual a importância, então, da utilização dessa amostragem? A importância é que, por meio dela, pode ter uma visão desse universo. Por esse tipo de fonte, é possível analisar uma gama variada de informações sobre a escravidão. Observar o perfil dos fugitivos, identificar quantos fugiam por ano, quem eram, a procedência étnica, prevalência de um gênero, alguns de seus comportamentos culturais, condições de saúde apresentadas por essa população fugitiva. De um total de 1.047 anúncios publicados no Jornal do Comércio, em 1850, foram selecionados 409 anúncios, que traziam informações sobre as condições de saúde ou sobre o corpo dos escravizados fugitivos, e que permitem propor algumas hipóteses sobre a saúde dos indivíduos. O objetivo desse artigo não era analisar as causas das fugas desses escravizados. Entretanto, era possível inferir, a partir das condições físicas apresentadas pelos escravizados, quais eram as causas, né? Maus tratos, castigos excessivos, má alimentação, desrespeito aos direitos adquiridos. Evidentemente que nem todos os escravizados fugiam por maus tratos, né? Mas motivos não faltavam. Mas o principal motivo ainda era, né, os maus tratos, eram os maus tratos. Características dos fugitivos anunciados. 2 estratégias foram usadas para a obtenção de um panorama das condições físicas dos escravizados fugitivos anunciados no Jornal do Comércio. Análise das características físicas dos escravizados fugitivos pelos senhores, marcas de castigos, cortes de cabelos, marcas étnicas, falta ou desgaste de dentes, e também ligada à saúde, problemas físicos, né, as patologias, de acordo com o saber médico. Os anúncios permitiam apenas inferir as condições físicas daqueles que fugiam, ficando fora da análise o restante da população escrava, assim como a livre. Analisando o esboço da realidade dessa fonte, não era possível perceber o padrão de saúde da população livre. Portanto, não tinha como saber se os escravos possuíam um perfil patológico diferente da população. E também havia uma tendência, por parte dos senhores, achar que os escravizados estavam fazendo manha, não estavam doentes, para não trabalharem. Outro limite dos anúncios decorre de sua linguagem leiga ou popular, ignorando a linguagem científica. Porque eles falavam assim, davam o nome das doenças, bexiguento, bexigoso e com bexigas. Esses termos aparecem tantas e tantas vezes nos anúncios.
Essas informações não querem dizer que os escravizados eles eram doentes ativos, até mesmo que se eles fossem doentes ativos, eles não conseguiriam fugir. Mas eles viam também pelas marcas que ficavam das doenças. Por isso que eles colocavam, um bexiguento, mas era a marca que tinha ficado. É grande o número de escravos citados nos anúncios como portadores de varíola ou bexigoses, ou ainda como portadores das marcas deixadas pela doença, pois os que sobreviviam a ela ficavam marcados pelo resto da vida, como eu já mencionei. Se formos analisar o cotidiano de uma população escravista, perceberemos que há uma exacerbada violência física ou psicológica, real ou imaginada, que poderia provocar problemas de estresse. Quaisquer gestos poderiam desencadear punições, a alimentação era precária, o repouso o mínimo necessário. E outros indícios demonstram que o escravismo criou seres que viviam no seu limite físico e emocional. Portanto, essa análise de dados para se definir as patologias mencionadas nos anúncios eram sequelas de doenças ou traumas, como, por exemplo, o moleque João, marcados de sinais de bexigas, Jornal do Comércio, 1º de outubro de 1850. Ou Antônio, que apresentava uma cicatriz de golpe de foice nas costas de mão e outra, dela num do peito, 18 de agosto de 1850. Eu vou ler aqui um desses anúncios para poder ilustrar melhor. Crioulo fugido. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas, que teve há poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar cansado, intitulando-se Forro e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações da roça, de onde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Laemerte, Rua da Quitanda, número 77. Receberá 50 de gratificação. Muito bem. Renata, eu vou ter que te interromper aqui um instantinho para te dizer que você tem mais 5 minutos, porque a gente tem mais convidado ainda para ouvir, tá bom? Sim, mas eu posso finalizar aqui, porque o meu amigo vai continuar. Tá, pode ser? Legal. Então, vamos lá, agora vamos com o Adilson. Muito obrigado, Renata. Nada, professor. Olá, Adilson. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoas. Panterou aqui. Então, nesse conto vou usar povos originários da grande escravizada. Isso para amargar outros seres que foram cativos, em especial os indígenas, que são precisos nesse contexto histórico, e às vezes involuntariamente, dão nesse entendimento. Porém, ainda temos o resquício colonizador que habita o nosso imaginário, por ter uma educação e cultura eurocêntrica como ensino escolar, desde criança. E vou citar aqui também um líder indígena, que diz o seguinte: alerta sobre... vamos dizer assim, eu vou dar origem aqui. Eu faço, como eu sou e faço coro. Ele diz em sua obra A Vida Não é Útil. O modo de vida ocidental formatou o mundo como uma mercadoria e replica isso de maneira tão naturalizada que uma criança que cresce dentro dessa lógica vive isso como se fosse uma experiência total. Acho gravíssimo na escola continuar ensinando a reproduzir esse sistema desigual e injusto. O que chama de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento. É tomar um ser que acabou de chegar aqui, chapá-lo de ideias para assaltar e destruir o mundo. E é nessa visão de destruição de mundos que
que Márcia Amantino fala, porque eles usam os negros escravizados como mercadorias, como seres inaptos a nada. E nós também tendemos a replicar isso quando usamos o famoso bullying, chamamos as pessoas de fulano de cicatriz por apelidos, né? E vou mais um pouquinho além. Algo que diz o que tange o contexto sobre o cotidiano dos povos originários daquela época, cabe muito bem o que foi escrito pelo nosso professor, que aqui está presente, Dr. Júlio César, em sua obra Trabalho, Folga e Cuidados Terapêuticos, a Sociedade Escrava na Fazenda Imperial de Santa Cruz, na segunda metade do século XIX, que diz o seguinte: o saber africano relacionado à cura leva-nos à compreensão da razão pela qual alguns africanos e mesmo crioulos cederam à prática de sangria e da aplicação ventosas, como que foi representada por Debré em sua obra Viagem Pitoresca ao Brasil. Quando de sua visita em 1812, a prancha, o cirurgião negro retrata com clareza, né, um barbeiro sangrador em ofício livre. O artista francês presenciou o tratamento terapêutico feito por um cirurgião negro, prova cabal que os povos originários sabiam muitas coisas, do plantio à cura. Logo, não eram animais, burros, entre outros, sobre adjetivos pejorativos, que ainda, até hoje, replicamos. Replicamos muito isso, gente. Por sermos ainda colonizados imaginariamente, ou seja, acreditamos e vivemos aquilo que não vimos. Alguém nos chapou dessas ideias, estamos destruindo o mundo, replicando essas ideias contra os nossos semelhantes, porque nós não se achamos escravizados, não se achamos negros, não se achamos indígenas, nós não se achamos povos originários, porque nós nos foi passado, nós somos da sociedade branca, da caixinha, e nosso trabalho, a nossa função é sempre trabalhar e apoiar aqueles que nos mantêm escravizados de certas formas, porque a escravidão ainda não acabou. Se você parar para analisar, nós replicamos as mesmas coisas que foram ditas outroras atrás, só que de forma mais naturalizada. E não deve ser assim. Para evitar essa destruição, é que se faz necessária a busca pelo conceito filosófico do bem viver. Eu me lembro de uma fala do David Copenhague, que é outro líder Yanomami, sobre a queda do céu. Aí me veio a imagem, uma mulher negra. Outrora eu vi uma mulher negra, acho que foi no dia da árvore, no dia da natureza, né? Ela carregando o mundo, um globo terrestre nas costas. Ou seja, o mundo. Imagina quanta verdade há nessas coisas, os saberes ancestrais, toda essa gama de conhecimento, desses saberes orais que atravessam esses seres, que são nossos parentes, são nossos semelhantes. Temos que começar a enxergar isso. A Márcia fala sobre isso, sobre a forma como somos tratados e como tudo é comercializado. A vida do homem negro, do homem preto, é visto como mercadoria, né? Que não tem direito à vivência, que não pode viver, que não tem inteligência, que não tinha alma. Isso é enganoso, isso nos põe de encontro à realidade no que vivemos atualmente. E se nós não descolonizarmos nosso imaginário, não tivermos uma visão verdadeiramente de povos originários, fazer como já nos diz o nosso núcleo de pesquisa, que é o Sankofa, que significa olhar para trás, para ressignificar o presente para um futuro melhor. Isso é resgatar a nossa ancestralidade, falarmos sobre isso muitas mais vezes abertamente, para que os nossos semelhantes, nossos povos ancestrais, consigam entender e consigam se achar. Porque as pessoas às vezes não cabem no lugar porque não se sente pertencente daquele lugar. E os povos originários não vê a saúde somente como a saúde de corpos forte, viris, não. Eles veem a saúde espiritual, como é que está o seu amigo do lado, se está passando fome, se está bem, né? E nós, por ser mal informado, a gente casou disso, a gente se afasta, a gente costuma muito se afastar, abandono. Isso tudo é que maltrata os nossos povos ancestrais, é isso que remete
a grande doença do mundo é o distrato, é o desconhecimento, tá? E Márcio Diamantino fala isso sobre o estado físico, né, e da saúde dos seres escravizados, né, que ela fala lá atrás, ela fala da época de 1800 e tal. Mas isso vem se repercutindo até agora, se perpetuando por culpa nossa. Por quê? Porque nós não descolonizamos nosso imaginário, acreditamos numa coisa que foram dita e levamos isso como verdade absoluta. E talvez isso não seja a verdade absoluta para todos, porque cada um tem seu modo de vida, seu comportamento e a sua criatividade e cultura. Respeitemos as culturas de cada um e viveremos na busca do bem viver, na busca de uma ancestralidade verdadeira. Ok, meu querido? Obrigado por ter me ouvido e boa noite a todos. Obrigado aí, Pantera. Júlio. Boa contribuição aí, a sua, da Renata também. Parabéns. A gente vai agora para o Everton, né? Oi, Pantera. Tá caindo aqui, tá meio... Não estou conseguindo ouvir. Tá. A gente vai agora para o Everton. O Everton também vai comentar com a gente aqui o texto. Depois todo mundo volta para a tela e aí a gente vai abrir para o debate, né? Depois que todo mundo falar, depois que o Everton falar, eu vou apresentar o meu texto e a gente vai abrir para o debate aí. Seja bem-vindo, Everton. Ok, boa noite. Pois bem, então, eu vou falar do artigo do professor de História José Carlos Parra, e o título é A Criança Escrava no Brasil Escravista, de 1500 a 1888, né? O objetivo do artigo dele é problematizar e conhecer as relações sociais e o cotidiano da criança escrava no Brasil, escravista do século XVI ao século XIX. E para começar, ele começa dizendo que a escravidão é uma prática social muito antiga, podendo ser notada em diversas sociedades, de diversos continentes e em diferentes épocas. E aí, no mundo antigo, ela ocorre por motivos de guerra, no qual o indivíduo se tornava escravo por ter perdido uma batalha perante o seu algoz, ou por dívidas, né, entre o indivíduo, onde o indivíduo ele perdia, né, a sua liberdade por não conseguir saldar uma dívida perante o credor na data convencionada. Aí o autor ele vai para o mundo moderno e diz que a escravidão ela teve uma perspectiva relacionada com a atividade comercial na intenção de se produzir riqueza ou lucro, né? E é nesse contexto que o europeu aproveita de uma prática comum entre algumas tribos africanas de escravizar seus oponentes em guerras tribais e começa a aparelhar seus navios negreiros para vendê-los na Europa e principalmente aqui no continente americano, para que esses, né, agora escravizados, por eles, né, pelos europeus, fossem empregados no desenvolvimento, né, das atividades como a agricultura e a mineração. Então, no início da nossa colonização, no século XVI, o colonizador tentou usar mão de obra indígena, mas como não foi possível, a escravização em larga escala, houve um incremento, né, da escravidão dos africanos e, com isso, fazendo com que mais de 4 milhões de pessoas fossem deslocadas da África para o nosso país. Aí o colonizador português, ele passa a usar essa mão de obra nos trabalhos forçados, no cultivo da cana-de-açúcar, criando uma dinâmica do lucro. E aí, para começar a descrever sobre o projeto de pesquisa, né, do autor que escreveu esse artigo, né, que é sobre as relações sociais e o cotidiano da criança escrava no Brasil escravista, ele vai utilizar uma revisão bibliográfica, né, sobre a história da infância no Ocidente e no Brasil. Aí ele começa dizendo que na Idade Média o sentimento da infância não existia, pois ela era vista como um adulto em miniatura, e aí é importante destacar o outro encontro, né, o primeiro encontro que a gente tratou dessas questões em outros textos, né? E aí no século XVI, início do século XVII, não se cogitava a inocência da criança, né? Pois acreditava-se na concepção da criança já em pecado, o chamado pecado original, pois ao nascer ela já possuía uma carga de pecados em seus ombros, né? Advinda
da queda moral, social e espiritual. Então, a infância ela era ignorada e não se cogitava a inocência da criança. Não havia essa diferenciação de uma criança para um adulto. Até os anos de 1960, os pesquisadores consideravam a criança como um organismo incompleto que evoluía em direções distintas, né, em respostas a estímulos diferenciados. Então, ela era uma preparação unicamente para a vida adulta. Outra questão abordada no artigo era sobre as principais políticas de atendimento que tiveram seu início com o advento da pobreza e o abandono das crianças por questões de dificuldades financeiras e econômicas, e por questões morais, que envolviam mulheres, que para ter sua prole jamais descoberta, né, ela optava pelo abandono. Então, são criados na Europa e, posteriormente, no Brasil, os locais destinados a receberem essas crianças, né, as crianças expostas. Né? Primeiramente, foram criadas instituições comandadas pela Igreja, entre os séculos XII e XIII, e daí surgem a roda de expostos, né, que era um mecanismo utilizado para evitar a morte dessas crianças e assegurava ao genitor o anonimato. Aí, depois, o Estado passa a gerir essas instituições, né, essas casas de abrigo. Então, esse era o processo de acolhimento na Europa, né, segundo destaca o autor do artigo. E aí é importante frisar que essa roda de expostos, ou roda de enjeitados, foi uma das instituições brasileiras, né, sobrevivendo aos 3 grandes regimes da nossa história, né. Ela foi criada em Portugal, para acolher as crianças abandonadas em todas as vilas e cidades do reino, e foi transferida para o Brasil, no período colonial, onde se perpassou e multiplicou-se no período imperial e conseguiu manter-se durante o período republicano, até ser extinta, né, definitivamente, somente na década de 1950. Então, era um dispositivo que trabalhavam, era um dispositivo onde se colocavam os bebês que se queriam abandonar. Então, sua forma era cilíndrica, né, dividida ao meio por uma divisória, e era instalado no muro ou na janela da instituição. E as pessoas que trabalhavam no interior dessas rodas, segundo destaca o autor, eram as amas de leite, né, mulheres extremamente pobres, solteiras, ignorantes e residentes nas cidades, e algumas eram mulheres casadas e pobres. Então, já no Brasil, sobre a criança escrava, e aproveitando também a contribuição lá do primeiro encontro, né, que aconteceu no mês passado, o autor Rafael Domingos Oliveira da Silva, no seu artigo Negrinhas e Negrinhos, e inclusive esse autor utiliza, né, essa abordagem desse autor, que vai tratar da criança escrava, explicitando que a infância remete à ideia de idades, né, e este é um dos caminhos para compreender a transição da infância escrava para o mundo do trabalho. Outra questão abordada é que, nessa época escravista, aqui no Brasil, essa criança era vista como uma espécie de animal doméstico, né? Ela é representada como um cachorro de estimação e não era considerada gente. A sociedade branca enxergava de forma depreciativa. Sem contar que a mulher escrava também, né? A mulher grávida, escrava, né? De grávida, ela passava a prenhe e seus filhos eram chamados de crias. Outra questão falada é sobre o tráfico e o mercado de crianças escravas no Brasil, apontados pelo viajante Sam Hillary. Então, os pequenos representavam cerca de 5% dos africanos transportados pelos navios negreiros, diferenciando-se as crias de pé, que era um metro de altura, e as crias de peito, que eram os bebês de colo. Então, existiam 2 razões que favoreceram a vinda dessas crianças para o Brasil, né, em relação, né, à expectativa de que crescessem e se tornassem escravas, e a outra para impossibilitar a separação dessa criança da mãe, evitando assim a sua morte. Então, já sobre a família das crianças escravas, no que se refere aos possíveis motivos de separação dos componentes da família, um dos motivos era quando havia divisão dos bens do falecido após a sua morte, o outro era quando ocorria a alforria, mas na maioria dos casos,
permanecia na mesma fazenda, onde residiam elementos integrantes da sua família. E, por fim, quando ocorria a morte dos pais dessas crianças, elas acabavam ficando aí com os tios, irmãos e primos. Então, o artigo também vai citar o abolicionista Luiz da Gama, né? Ele foi um jornalista negro livre e se tornou um dos grandes abolicionistas no Brasil no século XIX. E aí, no que é destacado do Luiz da Gama no artigo, é que ele vai enviar ao governador da província de São Paulo, em 1872, um requerimento, né, onde o teor do documento se refere a um escravo que reclama de seu senhor pelo fato deste almejar abusar sexualmente da sua esposa e que sua oposição diante desse intento poderia lhe causar a vida. E aí, finalizando o artigo, o autor também ele vai mencionar de uma prática educativa, né, pedagógica, que ele instaura lá na escola onde ele trabalha. Então, vai ser aplicada aos alunos do segundo ano do ensino médio, onde ele, em 32 aulas e em 16 encontros, vai expor sobre essas questões aí que envolvem o universo das crianças escravas, né? Então, e ele fala que com a implementação dessa atividade, foi possível constatar, de fato, que os alunos eles não tinham conhecimento, né, de diversos assuntos contemplados nessa unidade didática exposta lá por esse projeto dele, né, que é sobre a criança escrava no Brasil escravista. E aí a gente conclui, e também pegando a contribuição lá do primeiro encontro, que a implantação do sistema escravista, ela teve consequência a construção de uma sociedade injusta e brutalmente desigual, né, e legou para os que dela foram vítimas do sofrimento, da violência, da exclusão e da discriminação. Então, é importante mencionar também que os escravizados, eles não assistiram passivamente a esse sistema brutal, né, pois nossa história ela está repleta de exemplos de lutas e resistências individuais e coletivas contra o cativeiro. É sobre essa minha contribuição no encontro. Obrigado aí, Everton. Brilhante aí o seu comentário também. Veio aí a somar, juntamente com a Renata e com a Gilson também, né? E a gente está cada vez mais ampliando aqui a discussão, a conversa, e vendo como é que o nosso passado foi tão cruel, né? Um passado cruel e extremamente desigual, que infligiu uma dor muito grande aos nossos ancestrais, né? Aos escravizados. Bom, eu vou apresentar aqui rapidinho esse texto, mas eu quero mesmo abrir para daqui a pouco a discussão, que a gente vai voltar todo mundo para a tela para a gente conversar e vamos ouvir os comentários também, ler os comentários. Você que está deixando seu comentário, deixe aí sua participação também, vai ser muito legal para a gente aí poder estar aí com vocês. Deixa eu ver aqui. Agora, na minha hora, fugiu a tela para a gente conversar aqui rapidinho aqui com vocês. Ok, rapidinho, gente. Sumiu aqui, foi rápido, foi... Minha apresentação aqui, ela saiu aqui, mas... Bom, aqui a gente vai direto para o que interessa hoje. Aí o pessoal já comentou brilhantemente. Se der tempo, a gente volta aqui para falar um pouco sobre as partes importantes que eu achei do texto. Bom, gente, essa pesquisa que eu fiz foi do meu doutorado, Práticas de Saúde, Doença e Sociabilidade Escrava. Esse artigo que está publicado aí pela Revista Histórica lida com essa questão da saúde. Quando eu comecei a pesquisar, eu não estava preocupado com o foco da nossa aula hoje, do nosso encontro hoje, que é criança, né? Na verdade, o que eu estava preocupado ali era descobrir como que esses escravizados, a maior plantel, né, do século XIX,
que pertencia ao Império, no caso, né, que pertencia à Fazenda Santa Cruz, que era do imperador, que havia pertencido aos jesuítas. E a minha ideia era pesquisar a saúde, tendo em vista que a gente sabe, a documentação tem mostrado que muitas fazendas, a maioria das fazendas, maioria não, né, mas pelo menos 30% das fazendas tinha a sua própria botica, tinha a sua própria hospital, e foi movido por isso que eu fui a Santa Cruz pesquisar, né, me debrucei sobre o tema de Santa Cruz para pesquisar aí sobre a Imperial Fazenda Santa Cruz, tendo em vista que lá havia um hospital de escravizados. Ao final, vocês vão entender por que eu trago esse texto hoje para a gente conversar. Não era o meu enfoque as crianças, mas elas vão aparecer de alguma forma. Só recapitulando aí, nessa questão das doenças, como o Pantera, o Adilson já falou, elas são comuns na cidade do Rio de Janeiro. Os escravizados, quando eles adoeciam, eles eram aforreados. Então, no Rio de Janeiro, no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, você tem uma gama de pessoas que são os desvalidos, que estão pelas ruas, perambulando pelas ruas. Você tem os negros de ganho, que são os escravizados, que estão trabalhando, mas você também aqueles que são aforreados. Esses aforreados são doentes. A gente sabe, né, que a vida útil desses escravizados era de, no máximo, 4 anos. Então, um cafeicultor, um homem que se dava o comércio de almas, ele sabia que 4 anos era a vida útil do escravizado, então depois de 4 anos ele era alforriado. E ele era alforriado justamente por causa dessas doenças, né? Que os textos mostraram para a gente, que a gente viu. Por exemplo, o texto da Renata dialoga muito, né, com a gente, porque o texto da Renata, que ela apresentou, da Márcia Amantino, porque ela mostra esses escravizados fugidos e eles são identificados pelas marcas que eles possuem, né? Pelas marcas que eles possuem, pelas marcas que eles trazem. Então, quebrado, coxo, manco, cego e por aí vai, né? Então, eles são, quando eles, uma vez doentes, eles são alforriados. Então, muitos são alforriados e outros fugiam. Então, essa marca, muitas das vezes, essa doença passava a ser a identidade do escravo. Isso é louco da gente pensar. Mas a gente pode pensar dessa forma, ver até que ponto que a doença nos identifica, né? Até que ponto que a doença nos identifica no meio de uma pessoa. Por exemplo, vamos trazer, né, que história não é passado. Sankofa é isso. Sankofa é, como o Pantera falou, né, na árvore, na avezinha da Sankofa, eu olho para frente, eu ando para frente, mas olho para trás. Ou seja, aprendo com o passado. É Sankofa, é voltar no passado, sempre viver nele. Então, eu uso a história no passado para pensar o presente. Hoje também há uma identificação da pessoa pelas suas características físicas, né? Fulano é gordo, fulano é magro. Pantera também falou sobre isso também. Fulano é gordo, fulano é magro, fulano é alto, fulano é feio, fulano é preto, fulano é branco. A identificação da pessoa pela sua condição, ou então pela sua doença, que é o caso também dos escravizados. Eu sou diabético, fulano é canceroso, fulano está... tem gente que fala, eu sou diabetes, já vi gente falar, eu sou diabetes. Eu falo assim, mas como é que pode isso? Né? Você está se identificando pela doença. Essa prática de identificar pela doença é uma prática que era da escravidão, no período escravista, porque nos anúncios dos jornais, no Jornal do Comércio que a Renata apresentou, os escravizados eram identificados não necessariamente pelo nome, mas pelas suas características físicas e principalmente pelas suas doenças, ou seja, eles eram identificados por aquilo que era negativo na sua vida. Então, isso aí é só para a gente pensar, para a gente abrir depois para a discussão. Então, essa prancha de Debré mostra uma escravizada, né, de Banzo, né, doente de Banzo, que era uma doença que eles acreditavam no século XIX, que estava ligada à saudade, mas a gente sabe hoje que, na verdade, poderia ser uma depressão, sintoma todo de uma depressão, porque, uma vez prostradas, elas não se levantavam mais nem para comer. Podia bater, podia jogar água, fazer o que for, daí era morte, né? Daí para a retirada ser a morte, pode levar para o tronco, aplicar castigo físico, a pessoa não reagia mais, né? Então a gente sabe hoje que isso poderia ser as condições de saúde mental. Muitas dessas escravizados, iam para as ruas pedir esmolas, viviam então esmolando, pedindo ajuda para poder sobreviver. Uma das doenças mais encontradas no século XIX entre os escravizados é justamente essa que Debré chama atenção, a elefantíase. E aí você repara que esses escravizados, inutilizados para o trabalho, eram então dispensados, né, para poderem viver a sua própria sorte.
Nada diferente de hoje em dia, quando você adoece, principalmente hoje que nós estamos vivendo, né, gente? Vamos refletir aqui. A gente está vivendo a questão da informalidade. A informalidade no Brasil, a informalidade trabalhista, ela nunca foi tão grande como está tendo hoje. E um largo incentivo à informalidade, jogando uma massa de pessoas na informalidade, prometendo aí ganhos, prometendo lucros, prometendo uma série de coisas, mas tirando delas os direitos trabalhistas. Uma vez que elas estão na informalidade, elas não têm direito trabalhista, férias, 13º, carteira assinada, aí uma série de coisas. E mais, quando você adoece, você não tem como você ser amparado pelo Estado, porque você está na informalidade. Nada diferente do tempo da escravidão, porque esses escravizados, eles, uma vez doentes, eles eram abandonados na rua. O senhor, então, que até então os alimentava, cuidava e dava vestes, uma vez que eles estavam doentes, não podiam mais trabalhar, eles eram deixados à própria sorte. Em Santa Cruz, né, como a gente mostrou, tinha esse hospital. E esse hospital ele era gestado pelos próprios escravizados. Né? Você tem ali uma equipe de serviço que trabalhava lá, e cada um deles, ali, todos eles, cirurgião, 2 cirurgiões, barbeiros sangradores, enfermeiros, enfermeiras, parteiros, parteiras, ama de cego, ama de leite, né? Ama de cego porque você tem um grande número de escravizados em Santa Cruz doentes, que eram cegos, você tem também um grande número de crianças, então você tem tanto a ama de leite como a ama de cego. E como é que era gestado isso, né? Era gestado da seguinte forma: esse hospital era o local onde as pessoas passavam e ali deixavam os seus escravizados, os seus filhos e os seus pais e avós. Né? O hospital era um local de sociabilidade, era o local onde, por exemplo, um casal de escravizado que tinha filho passava no hospital, deixava a criança até os 7 anos de idade e ia para o leito. Da mesma forma, também, se tivesse um idoso em casa, na sua senzala, no seu fogo, levava também e ficava lá. Esse hospital, então, era o local onde ficavam os doentes, onde ficava essas crianças até 7 anos, onde ficava também os idosos. E por isso tinha as amas de leite, que eram aquelas que iam cuidar dessas crianças, enquanto os pais estavam trabalhando, ou no leito ou na oficina, e as amas de cegos, que eram esses que cuidavam desses idosos. E os enfermeiros cuidavam dos doentes. A documentação mostrou que havia uma grande, como a gente pode ver aqui, um grande volume de pessoas que entram, né? Então, você tem, por exemplo, aqui, existiam 23 homens, entraram 244, saíram 239, morreram 15, ficaram 18. Então, o que você mostra, o que você repara? Né? Um grande volume de entrada e saída de escravizados. Um grande volume de entrada. Então, entra muito escravizados, ou seja, baixam muitos escravizados, mas também saem muito, porque tem uma mortalidade baixa. Então, quando eu fiz essa pesquisa, isso ficou bem evidente. Mas tem um outro dado que aí é que é importante para a gente, nosso foco de análise aqui, gente, no curso, nesse grupo de estudo que a gente está lidando, é pensar, inverter essa lógica e pensar nas crianças. E aí, quando a gente faz isso, a gente vê que as crianças, olha só, já no caso das crianças, existiam 4, entraram 72, saíram 57 e morreram 18. Olha, o que está mostrando para a gente? Ao mesmo tempo que está mostrando que tem muitas pessoas, tem uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e são curadas, entram no hospital, são baixadas e saem, mas também tem um grande número de crianças que morrem. Porque o número, por exemplo, olha só, no universo de 289, só morreram 12, mas no universo de 72 morreram 18, ou seja, morrem mais crianças do que adultos. Então, a gente tem uma mortalidade infantil grande aí, a gente tem alguma coisa acontecendo. Então, como eu dizia, né, esse hospital era o local onde havia essa sociabilidade. E essa sociabilidade era vinda lá do tempo dos jesuítas. Eles haviam tido essa preocupação de incentivar o casamento, de incentivar os ofícios, de incentivar também as práticas de curar. Então, ali você tinha a aprendizagem do boticário, tinha a questão da cura, tinha as medidas compensatórias, que a gente chama na escravidão, que eles recebiam folga, e folga semanal, 3 folgas por semana, desculpe, mais a roça que eles tinham, e também o chamado caldeirão dos pobres, gente, que era um sopão que era feito ali com tudo que sobrava da fazenda. Então, a fazenda
as pessoas que ficavam, os doentes, né, no caso, e meu tempo agora acabou, eu já vi aqui, já estou seguindo para o final, os doentes que ficavam lá se alimentavam do sopão dos pobres ali, né? E também as crianças até 7 anos, e também os cegos, ou seja, os idosos, porque lá você encontra uma população escravizada centenária, né? Centenária. Bom, aí até que vem aí o Garcia, e eu vou falar bem rápido sobre isso. Então, Garcia, ele entra na fazenda nos anos aí, na segunda metade do século XIX, para acabar aí com essa farra que eles achavam assim dos escravizados, porque eles tinham folga demais, a fazenda não produzia, tinha que importar carne, como é que pode? A fazenda cheia de gado bovino e você tem que trazer carne verde, e aí o Garcia vem para poder tentar colocar ordem na casa, e ele descobre logo o culpado, e o culpado são os escravizados, não trabalham, não fazem nada, ele acaba com o sopão dos pobres, ele acaba com as folgas, existem várias revoltas, e o resultado é isso aí. Uma alta taxa de mortalidade. E o curioso é que essas taxas de mortalidade não é dos adultos, é das crianças. E aqui eu vou encerrando, né, trazendo aí à tona o que a Tamires havia comentado, ela tinha comentado, falando aqui sobre essa questão de que na verdade, né, quando essas coisas acontecem, quem mais sofre são justamente as crianças, né? São as crianças, né, que elas são aquelas que mais sofrem. As crianças e os mais velhos são aqueles que mais sofrem. Por quê? Porque eles são os mais vulneráveis. Bom, gente, dito isto, né, eu vou colocar todo mundo aqui na tela, trazer todo mundo aqui para a tela, para a nossa conversa, e vamos ler aqui os comentários, colocar aqui os comentários aqui, deixa eu ver. Tem um comentário aqui que eu queria colocar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver, a Tamires aqui comentando, professor, esses textos me lembrou o seminário que o senhor apresentou, na Educação do Campo, Eugenia, ontem e hoje. Né? A gente falava sobre isso, sobre raça, sobre cidadania. A Cíntia Rosa comentou, o que a Renata disse é tão interessante, me faz pensar na produção de corpos indesejados por causa da necropolítica. E realmente, Cíntia, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando hoje. Porque, como eu digo, história não é passado, história é presente, né? História está presente. A Cíntia também comenta o seguinte, e me faz questionar quem interessa um corpo doente. Aí, legal, Cíntia. Aí, é legal, achava legal até a gente abrir já para a gente falar aí, ó. E me faz questionar quem interessa um corpo doente. E vou além. A quem interessa o corpo que é improdutivo. E aí, galera, quem pode comentar aí, baseado aí no que a gente está aí vivenciando aí, está aí para vocês aí. Então, Cíntia, esse interesse é justamente isso, porque era visto só como mercadoria, o que ninguém quer mercadoria é ruim. Nós mesmos replicamos isso quando vamos ao mercado. Se você chegar lá e ver um tomate com um podrezinho, você não compra ele, você compra outro que esteja melhor. E assim eles tinham em nossas vidas, que nossos corpos eram saudáveis. Porém, os escravizados, os povos originários, ele não se via doença como uma doença simplesmente só dos corpos. Eles viam também a doença espiritual, sentimental, né? Que seria aquela que ele olhava para o outro. Né? Ele via a doença como um fator coletivo de pobreza e de insatisfação, de não pertencimento daquele lugar. É o mesmo que se você pegar uma laranja e botar ao lado de uma banana para vender. Uma laranja ninguém compra, mas tem uma dúzia. E era assim que era visto os escravizados ou os povos originários naquela época da escravidão. Verdade, verdade. Mais alguém quer comentar? Bom, então aí tem esse comentário também aqui, desculpa, que veio agora há pouco, do Marco Antônio, né? Lá da pós-graduação também. Professor, cabe observar que alguns tratamentos eram custeados pelos senhores, assim eles só queriam financiar o tratamento se o escravo fosse retornar para o trabalho, analisando o seu potencial.
Bom, gente, aqui é importante a gente lembrar que não eram alguns tratamentos, não. Eram todos os tratamentos. Quem pagava o tratamento era o Senhor. Era ele que pagava. Agora, é também importante lembrar que ele tinha... e aí, você tem razão, Marcos, como você diz, que era ele que tinha interesse. O interesse maior era dele. Inclusive, o texto que a gente ficou de analisar hoje, que fala sobre os manuais, né? Os manuais de fazendeiro, que eram manuais que eram escritos por pessoas que tinham interesse em tentar regrar a forma de se gerir, né? De gerenciar escravizados. Então, por exemplo, você vai ter textos que vão falar sobre a importância do Senhor cuidar dos seus escravizados, porque se ele não cuida do seu escravizado, era prejuízo para ele. Era prejuízo para ele. Por quê? Porque ele tinha que tocar nele, e o modo de tocar não era trazer a humanidade. Não, você precisa ser humanitário. Por que esse discurso não colava? Porque o escravizado não era visto como gente. Então, essa ideia de falar que o cara tinha que ser humano não dizia nada, porque o escravizado era visto como coisa. Então, eles tinham que tocar no bolso, dizendo, olha, se você tratar mal o seu escravizado, se você não der comida para ele, você vai perder dinheiro. Então, por conta disso, você vai ver alguns senhores, não são todos, os mais inteligentes, eles cuidando dos seus escravizados, mas não porque eles eram bons, mas porque eles eram obrigados, tendo em vista que isso era mão de obra. Inclusive, isso aqui é interessante também de pensar, no encontro passado, a gente falou sobre isso, que é nesse momento que o tráfico negreiro ele vai ficando mais rarefeito, é que eles vão começando a pensar em investir em criança e mulher. Aonde crianças e mulheres vão ser traficadas mais, por quê? Porque eles já estão pensando no final do tráfico negreiro. Então, se eu tiver criança, ela vai durar mais tempo aqui trabalhando comigo. Né? Ela vai ficar mais tempo na fazenda. Não vou ficar só 4 anos trabalhando com ela. Eu vou conseguir arrancar do couro dela mais trabalho. E se tiver mulher, vai ser usada para reprodução. Então, quanto isso acontece, ao mesmo tempo que tem, né, essa ideia de fazer com que a escravidão seja menos cruel para que essa criança, para que essas pessoas sobrevivam mais, também, por outro lado, ela continua sendo cruel porque se voltam justamente para crianças e mulheres, que são aquelas mais indefesas nesse contexto escravista. Né? Então, é isso. Agora, quando esses escravizados eles não prestavam mais, como alguém falou agora que eu não lembro, como visto como coisas, eles eram descartados. Aí eu quero voltar na pergunta lá da jovem, lá em cima, que ela falou sobre hoje, e isso aí é legal a gente pensar hoje, porque hoje a gente ainda é no mercado de trabalho, por exemplo, quando você vai... Hoje em dia, você ainda é marcado pelas doenças, assim, entendeu? Por exemplo, se você tiver algumas doenças, você não pode trabalhar, né? Se você não é nem admitido em algumas empresas ou alguns empregos se você tiver uma doença pré-existente. A grande questão, não sei se vocês estão a par aí, da questão do genoma, do mapeamento do genoma, né, no século XX para o XXI, foi essa questão que muita gente se levantou contra isso, dizendo assim, se a gente começar a mapear a genética, a gente vai encontrar aí, nos nossos genes, a possibilidade de desenvolver doença. E esse pode ser usado pelas empresas no sentido de cercear ou de impedir que essas pessoas acessem o mercado de trabalho, porque ela poderia ter uma doença pré-existente. Olha aí que louco, né, de pensar sobre isso. Né? Então, é muito interessante a gente pensar como é que hoje isso se dá no mercado de trabalho, né? Como é que isso se dá nas relações patronais. Se você está bem, você presta. Se você não está bem, você não presta mais. E aí, o que fazer com as doenças cujas quais não são marcadas, elas não são visíveis no corpo? E aí eu quero jogar aí para vocês. Quero ver a Renata aí falando alguma coisa do texto, o Everton também. Por exemplo, o que acontece quando a gente joga isso aí para hoje? Né? Onde, por exemplo, existem doenças cujas quais você... Por que eu estou falando isso? Porque na época da escravidão, como a Renata falou, a distinção do escravizado era quando ele tinha algum, entre aspas, defeito, que aquilo fazia com que ele fosse marcado. Pé quebrado, aleijado, manco, cegos, caolho, seja o que for. Né? Então, aquilo passava a ser uma identidade negativa, pejorativa, colocada pelo seu senhor. E como é que isso se dá hoje? Será que ainda hoje existe isso? As pessoas ainda se identificam, ou elas ainda são identificadas ainda pelas suas doenças? E como é que
E aí, como é que você faz, desdobrando, né? Aprofundando e desdobrando, como é que você faz com as doenças cujas quais você não tem a marca física? Vou falar por que eu estou fazendo essa provocação. Em Santa Cruz, né, os escravizados formavam uma fila para entrar, para ir para o eito, e aí, quando o inspetor passava, ele olhava para o corpo, é a única coisa de ver. O cara quebrado de costa, tá torto, tá encurvado, tá manco, sai de fila, vai para o hospital. E aquelas doenças cujas quais não se manifestam no corpo, são mentais. Como é que você prova uma doença mental? E aí, pensando em hoje, por exemplo, a síndrome de burnout, né? É um exemplo. Depressão, né? É outro exemplo. Né? Você fala assim, pô, tô com depressão. O cara olha assim, pô, mas tu tá bem, cara, tu tá falando, tá andando, tu tá se locomovendo, você tá conversando. Pô, mas a minha mente não tá legal. Sinto que eu não estou bem, não, mas não tem como, tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar. Entendeu? Então, é essas questões aí que eu queria trazer para o debate para vocês comentarem. Eu queria acrescentar aí também, nesse diálogo aí, que a gente não costuma falar, que fizemos um trabalho a posteriori a esse que estamos falando aqui agora, que falar da doença falciforme, e a doença falciforme era um dos entraves que ficava o negro de trabalhar, porque ele sentia muita dor nos seus corpos, ele não poderia trabalhar. Parecia que ele era preguiçoso, mas ele estava doente, só que a doença não é visível aos corpos em si, né? O corpo dele está doente, está com dor. E em contrapartida a isso, é notório agora, na atualidade, a mulher, quando está grávida, ganhar menos do que o homem, o trabalho ser, né? O trabalho ser menos remunerado devido à gravidez. Porque ela não tem o total desempenho e desenvolvimento para o trabalho. E é a partir daí que isso acontece. Nós replicamos isso até hoje. O que acontecia lá com os escravizados acontece até hoje com nossa sociedade, onde a mulher ganha menos fazendo o mesmo trabalho que o homem, porque sabe-se que ela vai poder se engravidar em certo momento e ela vai ter que sair do trabalho, ela não vai ter serventia naquele período, né, o que a sazonalidade do trabalho exige. E é isso a minha contribuição nessa fala. Bem lembrado. E pensando, Adilson, sobre o que você comentou agora, eu estou pensando sobre a doença falciforme, e uma questão interessante é que hoje, por exemplo, na sala de aula, um aluno que tem doença falciforme, ele não consegue, muitas das vezes, acompanhar a turma, porque a doença falciforme ela prejudica a oxigenação das células, sobretudo do cérebro, o que ela vai fazer com que ela tenha mais dificuldade. Não que ela seja incapaz, não, ela é tão capaz quanto as outras, mas por causa dessa condição, o seu cérebro recebe menos oxigênio e ela tem, às vezes, uma percepção diferente, mais devagar. E que o professor não sabendo, ou que a classe não sabendo, pode agir de forma excludente com essa criança, ou ela mesma não sabendo, não tendo diagnóstico, de que ela é menos inteligente. E uma outra questão também é que essa criança não consegue acompanhar a educação física, porque ela, por ter problema nas suas hemácias e tal, ela tem menos oxigênio, então ela não pode fazer uma corrida, ela não pode fazer uma prática de exercício, e aí ela é vista como preguiçosa. Então, como é que é interessante a gente pensar sobre isso? Por isso que quando eu falo de história, né? História não é passado, gente. História é presente. O que está lá atrás afeta ainda os dias de hoje. E o conhecimento da história não é para que isso não se repita, porque a gente não tem como impedir que repita, que aconteça de novo. História não é um filme. Não tem como você repetir, mas tem pelo menos como você não ser enganado. Pelo menos como você não ser ignorante sobre o que está acontecendo, né? Acho que a Renata queria falar. Então, professor, em relação a essas doenças mentais, realmente, né, quando a pessoa fala, tô com depressão, tô com isso, tô com aquilo, a pessoa acha que é mentira, né? É palhaçada. E só depois que a pessoa comete suicídio, alguma coisa, que aí vai levar a sério, mas aí não tem, né, como rever. Então, é muito complicado. A escravidão, como o senhor disse, né, a história do passado, ela se repete hoje também muitas vezes. Por isso que a gente tem que parar para analisar em que sentido. É igual os escravizados, eles sempre foram excluídos por causa dos seus problemas e hoje também acontece da mesma forma, né?
Então é isso. E eu também queria ressaltar a questão também da doença mental, né, que durante séculos, né, as pessoas, né, consideradas doentes mentais, né, eles eram vistos como loucos, né, pelo seu grupo cultural e pela sociedade, né, e tem esse processo de estigmatização também nesse contexto, né, em relação às doenças mentais. Bem lembrado, bem lembrado. O Marcos Antônio, ele comenta o seguinte: atualmente, doenças psíquicas não são preocupantes. Não, psíquicas são muito preocupantes. E isso era tratado no período escravista com castigo e surra. E era aquela questão lá do banzo, lá que eu falei para vocês, é preguiçoso, não quer ir para o eito. E aí taca castigo físico, né? Aqui, a Lourdes comenta o seguinte: até a década de 80, eu não sabia disso, até a década de 80, as pessoas tinham que apresentar raio-x do pulmão para ser contratado. Olha só, cada uma. E não se espante, porque aquele negócio do genoma, do mapa genético, nessa questão de você poder fazer, houve na Europa, não sei, também nos Estados Unidos, também, pedido de pessoas, empresas que, para contratar, pedia que você fizesse aí o seu mapeamento. E aí teve que ter um grande movimento contrário a isso, na questão por quê? Aí você está sofrendo racismo, cara, isso é tremendo. Você sofre racismo por doenças que você poderá desenvolver. E aí cai também a questão da ditadura, da questão do geneticismo, do determinismo biológico, né? Que faz você pensar, se você tem um gene, você fatalmente desenvolverá aquela doença. Graças a Deus, a ciência tem chegado à conclusão de que não é só o gene que determina a doença, né? O fato de você ter alguém na sua família que teve determinada doença não é determinante de que você desenvolverá aquela doença. É um fator preocupante, sim, é um fator de você observar, sim, mas o que vai determinar o tipo de doença que você vai desenvolver é o somatório da sua genética com o ambiente, ou seja, com o seu modo de vida, com aquilo que você faz, se você bebe ou fuma, as suas práticas cotidianas, é isso que vai determinar se você vai desenvolver doença ou não. Porque muitas das vezes uma pessoa cuja qual não tem, no sua questão genética, a propensão a desenvolver uma doença, ela pode adquirir também, mesmo como uma pessoa que tem. E uma pessoa que tem esse gene ou alguma coisa desse tipo, ela poderá não desenvolver. Né? Isso é legal, porque joga por terra toda essa construção racista, né? Esse arcabouço teórico racista que usa a genética, que usa a doença para hierarquizar as pessoas, porque não deixa de ser isso, uma forma de hierarquização. Você pode, você não pode, você vai, você não vai, você é contratado, você não é. Né? Era isso que... Inclusive, o professor, sim, pode falar. Inclusive, a gente tem visto lá no mestrado, né, sobre a sociedade do cansaço, né, esse cansaço excessivo, né, esses problemas sobre a depressão, né, que se configura na nossa sociedade contemporânea. Imagina lá naquela época, com o escravizado, né, que era ali obrigado a trabalhar de forma violenta, né, com todos aqueles castigos, né, e aí eu não sei precisamente, né, quando que a depressão foi diagnosticada enquanto alguma coisa assim, mas imagine lá naquela época esses escravizados, né, com todos esses dilemas, né, como que eles se portavam mesmo, né, diante desse sistema brutal, e é como se não pudessem, né, ter esse tipo de sensação e de sofrimento, né, e muito menos havia um tratamento para isso. Eles eram tidos como animais, né, professor? E aí, a Tamires comenta: os costumes escravocratas estão presentes até hoje na nossa sociedade e nas relações de trabalho. Trabalho braçal é coisa para pobre, de pobre é análogo a coisa de cativo. Né? Os direitos
trabalhistas são muitas vezes desrespeitados e as condições de trabalho muitas vezes não são condizentes com o salário. Com certeza. Será que a escravidão acabou ou se modernizou? Para completar, nosso atual presidente concorda com o trabalho infantil e acha ok mudar a legislação trabalhista. E aí eu pego essa fala dela para a gente pensar as crianças, então, como que era então, nosso tema de análise, crianças e mulheres nessa situação. Então, a gente viu tudo que a gente está comentando aqui, qual é a nossa reflexão, né, que a gente pode fazer sobre o nosso foco de análise, que dentro desse universo escravista, né, onde a escravidão ela é ruim, né, maléfica a todos, como as crianças e mulheres são representadas ou elas sofrem dentro desse contexto. Muita. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vejo pela seguinte forma, porque isso já vem perpetuando-se desde lá de trás, e nós replicamos isso até hoje. Porque, como você mesmo falou, as crianças iam para o hospital. Esse hospital, na verdade, porque não tinham creche naquela época para as crianças irem. Que nem os homens negros tinham acesso à escola, à educação, imagina as crianças. E agora acontece a mesma coisa. Alguns tempos atrás, as pessoas não precisavam ser doentes mentais, as pessoas não gratas na sociedade eram internadas também em manicômios, né? Diziam que a pessoa estava maluca, a pessoa tomava uma atitude tempestiva e era internada compulsoriamente. E agora nós temos os drogados, as pessoas que se perdem na sociedade e são também internadas compulsoriamente. As coisas elas só se modificam, mudam. E com relação à forma trabalhista, eles, devido ao desenvolvimento, eles querem muito rápido, as coisas têm que ser muito rápido. Prova disso, quando eu posso falar uma vivência minha. Existia o professor chamado office boy. O jovem ia, trabalhava, agora não, agora é o motoboy, agora você é obrigado a ter uma moto, você é obrigado a ter uma carteira, ou seja, a evolução vai sempre usando a mão de obra barata, pobre, do negro, em prol deles. E isso não vai acabar nunca, porque quando se sabe que é necessário que as crianças aprendam, por isso que ela está falando aí que o atual governo é a favor das crianças trabalhem, porque ele trabalhou, ele conheceu isso e viu a vantagem que é de ter uma criança que você paga-se menos e a criança tem mais velocidade, tem mais trabalho, tem menos discernimento para questionar o porquê daquilo. E aí, essa é a minha contribuição nessa fala aí da minha amiga Tamires. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa aí? Deixa eu ver, tem comentários. Tem contar também o fato, né, que crianças escravizadas eram abusadas sexualmente também, né? Tinha esses relatos. Sim, sim. Até homens. Elas eram os homens também eram. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, infelizmente, é verdade. Tem uma passagem que me chamou a atenção no texto da Márcia, que é quando ela fala no jornal, é retratado... Eu vou trazer aqui para a tela para a gente conversar sobre isso aqui rapidinho, do texto do jornal, que eu acho legal a gente conversar sobre isso, rapidinho aqui. Vou colocar aqui, enquanto isso alguém pode comentar alguma coisa, mas eu vou botar aqui para a gente. Aqui, ó, que coisa chocante, mas é importante, eu acho legal a gente refletir um pouco sobre isso aqui, que e a gente já está caminhando aqui já para o final, mas a gente vai aqui rapidinho. Está observando aí, está aparecendo, né? Deixa eu ver se eu vou aqui. Está trocando aí? Vocês estão vendo? Não, né? Ih, rapaz, espera aí. Na tela está sobre o jornal? Espera aí, rapidinho. Opa. Está o grupo certificado pelo CNPq.
Não, peraí, estou no parada errada aqui. Não, isso aí. Isso, é o grupo. Peraí, gente. Deu ruim aqui, peraí. Eu acho que eu estou abrindo o texto. É engraçado, abriu um slide. Só um minutinho, gente. Gente, aqui deu ruim aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Bom, tem uma passagem, deixa eu abrir o texto certo aqui, que é aquela, não sei se a Renata pode trazer para a gente aí, É qual? que é a passagem da criança fugida, do anúncio. Deixa eu ver aqui, eu tenho... Professor, tem o charlatanismo também, né? Oi? O charlatanismo. Sim, pode falar. Então, estou procurando aqui. Tem o charlatanismo também, que eu li aqui, que eles inventavam, né? Curas. Inventavam curas para as doenças. Uhum. Mas posso falar, professor? Quanto isso? Pode. É só um lembrete. Porque quando a gente fala desse jornal, do comércio, mas as pessoas, algumas pessoas, como Gilberto Freire, né, que também era contra isso, que inclusive proferiu umas palestras falando sobre, né, abrindo os olhos de algumas pessoas, né, sobre os escravizados fugitivos, e ele falava também disso, abrindo a mente das pessoas que isso não era legal, não era correto. Foi daí que foi começar, né, a falar, porque o texto fala do Jornal do Comércio, mas era quase em todos os jornais que saíam isso, né? Sim. Que inclusive era pregado em folhetino, poste, como se fosse de busca, né? Como o fugitivo fosse um marginalizado, que realmente era, porque marginalizado é aquele que fica à margem da sociedade. Mas existiu-se algumas pessoas que sensibilizaram-se a favor desse povo sofredor, como o Gilberto Freire. É um deles, entre outros, né? Como Machado de Assis, que começou também a falar sobre. Eu achei aqui, professor, é esse aqui? Aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui, eu já coloquei na tela, Renata, essa tabela que me chamou muita atenção, ó. Desculpe, fugitivos africanos, deixa eu remover aqui. Fugitivos africanos com doenças infecto-contagiosas anunciados no jornal. Infantil, 19, adulto, 28. 40,43 desse universo estudado era criança. Entendeu? Fugida. Eu sei que é isso que é legal, que eu quero chamar vocês a atenção, a gente descobrir esse objeto, a gente perceber esse objeto, eu acho que é legal. Porque quando a historiadora que eu conheço, a minha amiga, a professora Amantino, ela não tinha esse foco de análise, ela foi analisar os escravizados no contexto geral, dentro do Jornal do Comércio. Só que eu, com esse olhar, isso é legal quando historiador, isso é bacana, a gente que está estudando, vocês estão fazendo pós-graduação e o mestrado, e no campo da história e da educação também serve para a gente trabalhar isso, olhar a mesma fonte, o mesmo documento, com outro olhar. Fazer umas perguntas que o outro não fez. Não é que a outra foi errada, não. É que essa não foi a preocupação dela. Mas você tem uma nova preocupação, você vê. Pô, 40% era criança. Então, o que a gente está vendo aqui, gente? O que eu estou imaginando aqui? A história também é imaginação. Tem muita criança circulando, fugida de um lado para o outro, gente. Entendeu? Está lá no jornal, o cara está anunciando que tem que... Ó, e aí, tem um exemplo aqui que eu quero
chamar a atenção aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar a tela aqui. Não sei se eu vou passar. Se eu vou conseguir aqui. Tem um texto que fala, não é esse aqui? Acho que vou botar aqui na tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Esse aqui, ó. Moleque. Isso, vai ver se não está na tela aí. Está na tela. Olha só o que diz. Né? Tá. Né? Um problema de ordem prática se colocou na análise dos dados. No momento de se definir as patologias mencionadas nos anúncios, eram tão somente sequelas de doenças ou traumas, como, por exemplo, o moleque João, marcado de sinais de bexigas. Aí ela vai descrevendo o Antônio, que apresentava uma cicatriz de golpe de foice. Mas lá embaixo ela vem de novo. Contudo, por vezes, o escravo descrito como portador de um problema propriamente dito, como no caso de Fábio, uma criança de 10 anos que apresentava queimaduras no braço. Então, o que a gente está vendo? Né? O que eu estou chamando a atenção? Isso é legal. Jacques Ravel, que trabalha com esse método de análise, ele diz o seguinte, isso chama-se história social, ou história a rés do chão, que é quando o historiador ele pega a lupa e ele foca ali só naquele objeto, e ele faz aquele objeto crescer, porque ele só está interessado nele. Então, quando a gente olha para esses documentos com outro olhar, né, com um olhar procurando o que a gente está procurando criança, e a gente começa a ver que elas estão presentes. A gente começa a ver que elas eram uma parcela importante desse universo. E aí você começa a dimensionar o que essas crianças não sofreram. Porque se era ruim para um adulto fugido, que ele já fugiu, e aí você vê, e ela chega à conclusão, né, Renata, de que muitos deles fugiram por causa dos maus tratos, por causa das condições, por falta de uma alimentação, enfim, por N motivos, né? Imagine as crianças, né? Imagine as crianças. Não é mesmo? As crianças, muitas morriam, né, professor? Porque não tinham a alimentação adequada, né? Justamente. Muitas nunca foram encontradas, muitas jamais serão encontradas, muitas vão morrer, vão falecer. E aí isso mostra, né, desvela para a gente essa faceta tão cruel que é a escravidão, sobretudo de crianças, né, e mulheres. Porque a gente viu no encontro passado que aonde tem uma criança, tem uma mulher, onde tem uma mulher, tem uma criança. A gente quase também... É outra questão também interessante que a gente não observa. Mas aonde tem uma, geralmente tem outra. No encontro passado, eu mostrei ali, através das imagens, como é que onde tinha uma criança está trazendo também a sua cria. E tem o texto que a gente também não observou, não deu tempo da gente observar, que fala justamente sobre as amas, né? Sobre as mulheres que são separadas dos seus filhos, para que elas pudessem dar leite para os filhos do Senhor. Né? Então, havia um interesse, muito do interesse dos senhores de escravos ao ter mulheres, não apenas porque ele violentava essas mulheres, mas porque quando ela engravidava, ela dava leite. E ao dar leite, mas não era para sua cria, era para filho do Senhor, né? Porque eles eram separados, muitos eram separados. Então, está aí uma questão aí para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente dialogar sobre a nossa sociedade. E a gente observa ainda hoje, as crianças ainda são a parte mais vulnerável socialmente, e as mulheres também, feminicídio direto, a gente tem observado todos os dias na manchete de jornal, mostrando aí que... Aí alguém perguntou, né? A escravidão acabou? Não, a escravidão não acabou, porque a estrutura sobre a qual, isso chama-se estrutural, né? Porque a estrutura sobre a qual o Brasil foi fundado permanece até hoje. A estrutura é o racismo, é a violência, a perpetuação e a negação do outro, é o extermínio, o genocídio, estrutura a nossa sociedade. Beleza, gente? Beleza. Perfeito. Então, a gente vai encerrar, vamos chegar aqui ao final. Deixa eu ver se tem comentários aí. Deixa eu ver se tem algum comentário. E também tem a questão das crianças de rua, né? Então, é um fenômeno... que tem a ver com o que você falou sobre a Casa dos Expostos, né? Que havia no século XIX e que hoje você tem agora, né? Essa questão agora dessas crianças que estão abandonadas, né? Então, sim. A própria sorte. Professor, oi. Na sua opinião, o senhor acha que vai levar quantos séculos para acabar?
isso não vai acabar nem tão cedo. Acho que isso aí é uma questão que a gente precisa trabalhar muito para que nossos filhos não, meus filhos e minhas filhas já estão com 20 e poucos anos. Ela já é uma geração mais nova, mas filhos e netos nossos bisnetos. É que vão mudar isso. Os filhos e os netos e bisnetos é que vão mudar isso. Somos nós, professores, por exemplo, a Dilson, enquanto professor educador, professor, o Everton, você, somos nós que temos que educar essas crianças para construir uma sociedade mais justa. O Brasil ele é relativamente novo. Ele é relativamente novo, são 500 e poucos anos. A democracia é muito nova no Brasil. Então, o Brasil é um país jovem. Eu sei que há muita gente que critica, muita gente que fala, mas o Brasil é um país jovem. A democracia é muito jovem. Quando a gente compara com democracias já estabelecidas, né, que hoje estão sendo abaladas aí pelo avanço da extrema-direita, que dirá o Brasil. Então, a gente é muito jovem para isso, mas a gente tem que fazer de tudo para ser o agente dessa mudança para os nossos netos. Para os nossos netos. E aí é que está, a gente tem que contribuir com os estudos, trazer a história, mostrar, olha, isso aconteceu por conta disso, nós estamos vivendo essa situação, nós não podemos aceitar essa situação, a gente tem que mudar de alguma forma, temos que fazer alguma coisa, para que a minha filha, a minha neta, não aceite ser tratada dessa forma, para que as crianças, né, para que pessoas pretas não aceitem mais o subtrabalho, o subemprego, a informalidade ou qualquer tipo de racismo e preconceito. Vai levar tempo, mas vai mudar. Eu creio que vai mudar. Eu acredito nisso. Vai levar muito tempo aí. Mas acho que já está mudando, né? A necessidade... A gente mostra que quer mudar. Né? A necessidade de fato de uma educação popular, né? De práticas decoloniais, né? E políticas públicas, né? Nesse âmbito também para fomentar, né, esses debates, né, para a gente ter um futuro melhor aí. Verdade. Não deixamos passar em Colombo que essa luta é uma luta de classe, né? E onde a luta de classe há interesse pessoal, há interesse de lado, tá? Que ninguém o seu lugar de privilégio. Aí eu pergunto, onde está o privilégio do homem negro? O homem negro nunca esteve em lugar de privilégio, mas ele escuta o outro falar, pô, sai da sua zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Qual sociedade você... Perfeito, Pantera. Acho que ele teve um probleminha no sinal. Agora a Eliette comentando, ótima discussão. A André Fernandes falando perfeito. Eliette voltando e falando ótima apresentação. Acho que o Adilson caiu mesmo. Bom, gente, a gente vai chegando então ao final. Acho que tem mais aí, tem um tempinho já de live aí, bastante tempo já, eu acho. A gente está um tempinho no ar aí. E a gente vai então encerrando. Eu vou passar aí para os amigos aí para a consideração final aí. Renata, depois o Everton e Adilson, se ele voltar aí. Eu agradeço, né, a participação na live, e é só o começo de muitas outras lives, muitas outras discussões, tá? Uma boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, né, pela oportunidade, e estou convidando também, né, todo mundo para o terceiro encontro, né, no mês que vem, para a gente continuar essa discussão e esses debates acerca dessas questões. E é isso, obrigado a todos, boa noite, professor Renata e Pantera. E é isso aí, o Pantera caiu, não conseguiu voltar, mas assim, já fica aí o nosso agradecimento ao Pantera, o Adilson Pantera está sempre aí com a gente, lutando mesmo, verdadeiro lutador, vencedor que está aí com a gente. E agradecer ao Everton e a Renata, brilhantemente apresentaram também, e a todos que assistiram aí o nosso debate de hoje. Aí foi muito proveitoso, os textos muito legais. Quem está no núcleo de pesquisa lá, não deixa de ver os textos, de dar uma olhadinha, isso é muito importante também, e começar a pensar alguma coisa, e propor ações, propor textos aí para a gente poder discutir,
né, incrementar a nossa discussão e agir, galera. É ação, é publicar, é falar, é postar, é gritar mesmo, né? Falar do nosso conhecimento para o mundo, tentar mudar alguma coisa aí. É com a voz, né? A voz é nossa. Tá bom, gente? Até a próxima. Muito obrigado a todos que assistiram aqui. Obrigado. Se inscreve no canal Muito aí, obrigada. joinha, que é muito importante para o YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigada. Boa noite.